Capítulo 20. Ame a Deus com todo o fervor e não deixe a glória se dissipar. Deus nos ama como somos, mas o seu amor por nós é grande demais para nos deixar como estamos. As pessoas ouvem o que sai da nossa boca, mas é a partir do que somos que elas aprendem. Nossos atos mostram quem a gente é. As ações falam bem mais alto que as palavras. Na maioria dos casos, o fator que distingue um homem fracassado de outro bem-sucedido é a capacidade de cada um para lidar com as pressões. O livro de Provérbios, na versão da Bíblia Viva, diz: se você fica desesperado quando tem que enfrentar muitos problemas, você é um fraco, um pobre coitado. Provérbios 24:10. Quando eu escrevi a primeira parte deste livro, pude sentir o poder inspirador de Deus sobre a mensagem que eu estava redigindo. Sentia que, independentemente do momento em que eu escrevesse, era impossível torná-la melhor. Tenho consciência da unção de Deus atuante sobre ela. Por todo o mundo, a vida dos homens tem sido transformada por meio da verdade, expressa aqui. Certa vez, estava no Zimbábue, participando como preletor de uma conferência, quando o reverendo Perkins, um homem muito temente a Deus, me interpelou. Já fazia mais de 30 anos que ele trabalhava como missionário em Zâmbia, nação onde era querido e respeitado. Fora espancado e abandonado como morto à beira de uma estrada. Todo envolvido em arame farpado, à espera da morte. No entanto, ele sobreviveu e viveu ainda tempo suficiente para testemunhar a conversão de seus agressores. Essa era a justiça que ele almejara. Vi-o pela primeira vez quando o apresentaram como preletor ali. Com passos vagarosos, porém firmes, ele se dirigiu ao púlpito e ficou parado, fitando os ouvintes por vários minutos. Depois, olhou para mim, assentado na primeira fileira de bancos. O que se deu em seguida surpreendeu a todos e me deixou impressionado. Onde é que o senhor estava quando precisei do senhor? Urrou ele, em minha direção. Passei a vida inteira ministrando a mulheres e crianças, e só agora li o seu livro, Homem ao Máximo. Se eu tivesse passado esses anos todos falando especificamente aos homens, poderia ter resolvido o problema do meu país. O senhor deveria estar no meio do mato. E lá que eles precisam do senhor. Senti o coração pulsar fortemente, o rosto corar. Tremi em meu assento, tamanha a força das palavras ditas. Foi a primeira e a única vez que alguém se dirigiu a mim daquela maneira. Nunca mais me esqueci da fisionomia desse homem, nem do impacto de suas palavras. Embora nunca tenha trabalhado nas matas, nunca deixei de ministrar a homens e de escrever livros direcionados a eles, abordando suas necessidades. Meus colegas de ministério têm chegado até os moradores nas tribos e já enviamos vários caminhões lotados de livros a esses lugares. Tenho quase 50 anos de ministério e 54 de casamento. Continuo viajando, escrevendo, ensinando e pregando. Viver para Cristo é a mais grandiosa aventura que há na face da terra. Nada se compara a ela. Recentemente, estava tomando um lanche com um amigo. Em dado momento, ele me encarou e disse: quero lhe dizer que você tem permissão para se intrometer na minha vida. Ed, sempre que vir alguma coisa que preciso mudar, me fale. Ou então, se me vir fazendo algo errado, diga-me. Alguns pastores vêm falar comigo, sem que eu tenha dado essa abertura a eles. Mas para você, eu dou o direito de interferir, porque sei que vai sempre me falar a verdade. Fiquei calado por um bom tempo, e então falei. Glória passada. Meu amigo me fitou, como se quisesse entender o sentido daquilo. Então indagou. O que você quer dizer com isso? Não viva na glória passada, disse. Alguns dias atrás, Nancy estava me dizendo que precisamos trocar o papel de parede da cozinha, pintar o quarto e trocar o carpete em alguns pontos da casa. Quando nos mudamos para lá, trocamos tudo e fizemos uma reforma. Tinha ficado lindo, mas agora a glória daqueles dias se foi.
e precisamos substituir algumas coisas e consertar outras. Minha esposa não aguenta viver na glória passada. Não entendi, respondeu ele. Eu e Nancy estávamos relembrando o início do nosso casamento quando nos convertemos. Não perdíamos um culto, uma reunião de oração, nem as oportunidades de fazer evangelismo nas ruas. A glória do Senhor enchia nosso coração e o fogo de Deus ardia fortemente em nós. Aí Nancy usou uma frase que já tínhamos usado várias vezes ao longo dos anos. Edwin, disse ela, eu nasci no fogo e não suporto viver na fumaça. E o que isso tem a ver comigo? Perguntou meu amigo. Mais de 20 anos atrás, quando você começou a servir a Deus, a glória do Senhor enchia tudo o que você fazia. Você aprendeu a trabalhar, a adorar ao Senhor, a discipular homens, a falar de Cristo, a ensinar, a vender, enfim, tudo o que um homem precisa saber fazer. Agora é um homem bem-sucedido, mas está fazendo tudo do mesmo jeito. Você incrementou uma coisa e outra, mas basicamente a técnica ficou ultrapassada ao longo dos anos. Agora, tem de analisar o todo e ver se não está convivendo com a glória passada. Você leva uma vida cristã atual. É um homem próspero. Contudo, quando os outros olham para a sua vida, veem tudo velho e desgastado. Você crê numa coisa, mas eles acabam enxergando outra, e aí ficam confusos. O mesmo pode se dar no casamento, prossegui. O marido diz que está tudo ótimo, mas para a esposa, o relacionamento está morrendo. Talvez ainda não esteja morto de fato, mas na melhor das hipóteses, está num nível mediano. Com os anos, o relacionamento foi perdendo a graça e amornando. A glória da lua de mel já se foi há tempos. O encanto, a admiração, a paixão e o amor se esfriaram ou perderam o vigor. As coisas já não são como antes. A esposa tenta conversar com o marido, mas ele não lhe dá ouvidos. Chega um ponto em que ela vomita o relacionamento da boca, como Deus faz com o morno. Ou então isso pode estar se dando no trabalho, continuei. A constância de objetivos, que no início era o alvo e o propósito da empresa, pode ser hoje a razão da monotonia, da falta de entusiasmo e da mediocridade. A gente se esforça para fazer a empresa crescer, mas não consegue ultrapassar o estágio atual e entrar num novo ciclo de criatividade. Certa ocasião, fui pregar numa igreja em Chicago e, enquanto eu falava, o Espírito Santo assumiu o comando, como acontece nesses momentos em que o Senhor atua sensivelmente. Fitei a congregação e afirmei que alguns ali estavam criticando o pastor e se queixando de não terem mais acesso a ele. Reclamavam que o relacionamento já não era o mesmo de anos atrás. A questão era que o pastor havia alcançado novos patamares espirituais, mas os membros da igreja, não. Agora, lamentavam a glória passada, porém eles próprios tinham se negado a pagar o preço de crescer espiritualmente, como o pastor fizera. Isso é viver na glória passada. É o que está ocorrendo aqui nos Estados Unidos, prossegui. Nossa nação nasceu em meio ao esplendor da sede, do desejo e do anseio dos colonos de alcançar a liberdade religiosa e de fugir das severas penas reservadas aos que amavam a palavra de Deus. São vários os registros que discorrem sobre as glórias da fundação da nação. Muita gente foi recebida aqui de braços abertos. Nosso lema era: venha desfrutar a vida, ser livre e buscar a felicidade. O único problema é que essas pessoas trouxeram consigo seus deuses. Negaram-se a reconhecer o Deus de toda a graça e o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço para sermos livres, não só do domínio do pecado e de Satanás, mas também das autoridades que o rejeitaram. E a consequência de tudo isso é a glória da nação se desvanecendo. Basta observar a indiferença das pessoas em relação ao passado que nos trouxe essa glória. Veja o tormento que sentem face ao mandamento de não terem outros deuses além do Senhor. Observe o ódio para com os seguidores dos princípios e dos preceitos da palavra de Deus. Tudo isso é um sintoma certo de que essa grandiosa nação que Deus nos deu está vivendo na glória passada. A bandeira nacional deveria ser vista como o emblema das marcas de sangue
daqueles que deram a vida pela pátria, e suas estrelas, como símbolos de sua esplêndida estrutura. Continuei. Deveria ser um objeto merecedor da admiração e do assombro das pessoas ao ser hasteada e balançar nas alturas. Em vez disso, é recebida com desinteresse e indiferença. Quem não a respeita tem até mesmo o direito de queimá-la. Os homens estão vivendo na glória passada. Vemos casais cujo casamento se iniciou repleto de brilho, bênçãos, encantos e gratidão aceitarem o divórcio com a mesma naturalidade com que vão ao cinema. A geração de hoje, que nunca teve de pagar um preço pelo seu país, perdeu todo o senso de patriotismo. Vemos igrejas e cristãos que no início desfrutavam da glória de Deus, viverem na penumbra do que restou. Falam do passado como se ainda fosse presente. Falam de uma realidade que já existiu, mas não existe mais. Glória passada. Muitos cristãos que já ofereceram com sacrifício e com o mesmo desprendimento com que se consagraram ao Senhor, já não veem em bons olhos a bênção de ofertar. Usam de sarcasmo ao acusar o ministério de interesseiro, mas não percebem que o motivo de não desejarem mais contribuir está no fato de terem perdido a visão de alcançar os perdidos. Concluí. Ao sairmos do restaurante, meu amigo comentou que jamais se esqueceria daquelas palavras. Espero que o leitor também não se esqueça delas. No Antigo Testamento, lemos que Salomão orou e a glória do Senhor encheu o templo. O tempo passou e o templo continuou lá. Porém, o ouro se foi. Em seu lugar, foi posto bronze, um sinal de que a glória se dissipara. A realidade de antes já não existe mais. No Monte da Transfiguração, Pedro quis construir 3 tendas e permanecer ali diante da glória de Jesus. Mas o Senhor não o permitiu. Sua glória não poderia ser confinada a uma tenda, mas deveria habitar num tabernáculo edificado, não por mãos humanas. Marcos 14, 58. Nossa natureza humana, carnal, procurará sempre diminuir a tensão, ir devagar e acomodar-se, em vez de se submeter às disciplinas do Espírito, faminto e sedento de Deus, e de estudar a palavra e de orar diariamente e de desejar participar daquilo que o Senhor está fazendo na terra neste momento. Nancy foi quem mais bem expressou a ideia. Edwin, não podemos deixar o fogo apagar. Temos de arder em chamas por Cristo. Antes de receber baixa, o general MacArthur declarou: os velhos soldados nunca morrem, eles simplesmente se desvanecem. Isso pode ser verdade em relação ao corpo, ao mundo, à terra e ao homem, mas não é em relação a Deus. Eu quero ser cheio de fervor pelo Senhor até morrer. Afinal, por que deixar de aproveitar o melhor da vida, que é o presente? Os bons tempos de nossa vida não estão no passado. O hoje é o melhor dia da nossa existência. A glória de Deus nunca se apaga. As pessoas, sim, perdem o vigor. A glória divina é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Fomos regenerados para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. 1 Pedro 1,4. Faça bom proveito dela, pois ela durará para toda a eternidade.